A imagem do industrial moderno surgiu em São Paulo com o conde Francisco Matarazzo. Antes de sua chegada, no início da grande imigração italiana, havia pioneiros capazes de abrir fronteiras agrícolas e lançar estradas de ferro, grandes empresários do comércio e das finanças, senhores de fortunas imensas feitas com açúcar e café, mas raros se interessavam pela indústria e eram praticamente todos nascidos e criados no Brasil. Matarazzo começou sozinho numa terra estranha, numa trajetória gloriosa. Veio demonstrar pela primeira vez que, graças à indústria em São Paulo, todos poderiam tornar-se grandes empresários neste ramo. Empresário italiano radicado no Brasil, Francisco Matarazzo deixou sua marca na história do Brasil por ter fundado o maior complexo industrial da América Latina. Quando morreu aos 83 anos, ele deixou uma fortuna avaliada em cerca de 20 bilhões de dólares. Mas qual sua história? Como um imigrante italiano pobre conseguiu essa façanha? Vamos hoje conhecer a incrível história de Francisco Matarazzo. Que este vídeo possa inspirar você a tornar-se um grande empresário, assim como ele fez. E qual o golpe que abalou profundamente a vida de Francisco Matarazzo? Vamos hoje entender a maior tristeza de sua vida. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos para a história. Francisco Antônio Maria Matarazzo nasceu na Itália no dia 9 de março de 1854. Comerciante, banqueiro, filantropo, ítalo-brasileiro, fundador das indústrias reunidas Fábricas Matarazzo, o maior complexo industrial da América Latina no início do século XX. Era conhecido como Francisco Matarazzo, Conde Francisco Matarazzo, Conde Matarazzo ou ainda Conde Francisco. Matarazzo tornou-se o homem mais rico do Brasil, o sexto mais rico do mundo em sua época. Filho de um empresário italiano, Francisco tinha uma vida confortável na Itália, porém tudo mudou quando seu pai foi assassinado por suposto envolvimento com uma mulher casada. Foi assim que, aos 27 anos de idade, ele decidiu deixar sua terra natal em busca de uma terra que se abria para italianos, prometendo diversas oportunidades, o Brasil. Dessa forma, em 1881, o italiano deixou Itália e rumou para a cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Para a nova vida, Francisco traria consigo todas as suas poucas economias, mas sua veia comercial falou mais alto e ele decidiu converter todas as economias em um carregamento de banha de porco para ser vendida em terras no Brasil. Até então, a banha vendida no país era em sua maioria importada dos Estados Unidos. O carregamento viria do navio, assim como o empreendedor. Porém, ao descarregar seus produtos na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, todos os barris de banda que o empreendedor trazia para o país caíram no mar e toda sua carga foi perdida. Assim, no seu primeiro dia no Brasil, Matarazzo perdeu todas as suas economias e toda a sua carga. Devido ao começo azarado, Matarazzo teve que trabalhar como mascate, uma atividade comum na época, viajando por várias cidades e vendendo diversos tipos de produto. Trabalhando como mascate, o empreendedor começou a reunir suas primeiras economias e surgiu a ideia de ter seu primeiro produto, banha de porco enlatada. Diante deste cenário de alta concorrência, Matarazzo teve uma sacada que o ajudou a vencer os concorrentes: comprar todos os porcos de todos os produtores da região de Sorocaba. A medida era extrema e arriscada, mas comprando em massa, os custos dos porcos seriam reduzidos e a relação com os produtores locais faria uma espécie de relação ganha-ganha. Vendendo banha de porco, Matarazzo conseguiu acumular um capital razoável que o permitiu abrir seu próprio armazém em Sorocaba para vender seus produtos. Anos depois, ele também conseguiu abrir seu primeiro estabelecimento comercial na cidade de São Paulo, um armazém de produtos alimentícios, o Armazém Matarazzo. Situado no Mercado Velho, na rua 25 de Março, o armazém representava a possibilidade de um salto na vida do empresário.
bem-sucedido no interior, na capital, o italiano poderia ganhar muito mais dinheiro e ter um sucesso ainda maior. Em 1890, quando chegou, a capital tinha uma população de cerca de 65 mil pessoas. 10 anos depois, já eram mais de 245 mil pessoas, devido à expansão da indústria cafeeira na região, representando então um enorme mercado consumidor que o empresário poderia conquistar. Pensando mais longe, o empreendedor encontrou uma forma de maximizar o aproveitamento de todos os porcos que eram comprados pela fábrica, não os utilizando apenas para fazer e vender a banha do animal. Desse modo, ele passou a utilizar toda a carcaça dos porcos, vendendo tudo aquilo que era possível. A carne era vendida em cortes ou transformada em embutidos, e os ossos eram usados para produzir botões de camisa. Quase todo o animal era aproveitado e se tornava fonte de renda, atendendo diferentes tipos de cliente. Em seu armazém em São Paulo, o empreendedor vendia diversos produtos alimentícios e rapidamente tornou-se referência comercial junto aos milhares de imigrantes italianos que viviam na cidade. Francesco também ajudou a aumentar esse número. Além dele, anos depois da abertura do armazém, ele também trouxe 2 irmãos da Itália, Luigi e Gosper, para poderem juntos aumentarem os negócios com o nome Matarazzo. Surgiu assim a Matarazzo Irmãos, uma sociedade entre os irmãos que tinha Francesco como maior acionista. A união dos irmãos permitia a verticalização dos produtos, dos itens que eram vendidos no armazém. Ao invés de comprar de terceiros, quase tudo era vendido no armazém, era de origem ligada ao próprio empresário e seus irmãos. Enquanto os negócios dos Matarazzos cresciam, o Brasil começava a adentrar novos rumos. A união dos irmãos permitia a verticalização da produção dos itens que eram vendidos no armazém. Ao invés de comprar de terceiros, quase tudo era vendido no armazém, era de origem ligada ao próprio empresário e seus irmãos. Enquanto os negócios dos Matarazzos cresciam, o Brasil começava a adentrar novos rumos. Anos antes veio a abolição da escravatura no Brasil e depois veio a proclamação da República. O novo cenário político trazia mudanças profundas na dinâmica da economia brasileira. Surgiam novas oportunidades, mas ao mesmo tempo em que novos caminhos apareciam, as antigas fórmulas de sucesso. Nesse meio tempo, os negócios dos irmãos Matarazzo começaram a sentir o peso das mudanças e as dívidas começaram a surgir, ameaçando o futuro dos negócios. No mesmo tempo, um evento interessante começava a aparecer no Brasil: a construção do Porto de Santos. Nesse cenário de crise nos próprios negócios e do surgimento do Porto de Santos, Francesco Matarazzo teve a ideia aparentemente maluca e que quase ninguém acreditou: vender farinha de trigo importada do exterior. A farinha de trigo era a base de vários alimentos no Brasil, mas de modo geral era importada de outros países, como os Estados Unidos. Para o empreendedor, com a criação do Porto de Santos, a atividade de importação da farinha americana diretamente para a região paulista por meio de navios poderia ser altamente lucrativa, ainda que tivesse seus riscos. Ele então vendeu as fábricas de banha da família, o que custou à sociedade com os irmãos. Com o dinheiro que recebeu após a venda e o fim da sociedade com os irmãos, Matarazzo investiu todo o seu dinheiro na ideia de importar e vender farinha de trigo. Além de estar 100% envolvido com o novo empreendimento, Francesco conseguiu trazer outro irmão para lhe ajudar, André Matarazzo. Reunidos, os irmãos criaram um novo negócio, a Matarazzo Sociedade Anônima. A iniciativa começou importando farinha de trigo dos Estados Unidos. A farinha chegava pelo Porto de Santos e a ideia foi um grande sucesso. Rapidamente, a farinha dos Matarazzo conquistou diferentes consumidores no mercado, sendo até mesmo mais barata do que a nacional na região paulista. O sucesso da importação foi tão grande que Francesco também importou outros alimentos para o Brasil através de seu negócio, como arroz e outros cereais.
A nova empreitada tornou Francisco Matarazzo imensamente rico, a ponto de o italiano erguer uma mansão na então recém-inaugurada Avenida Paulista, que mostrava a toda a sociedade paulista a sua riqueza. Apesar de discreto de modo geral, a mansão do italiano era uma prova de seus negócios eram sólidos e que seu nome era sinônimo de sucesso. Muitas pessoas iam à mansão de Matarazzo para vê-lo sair quando ele ia trabalhar e para poder ver a mansão. Surfando em um sucesso impressionante, Matarazzo sofreu seu primeiro grande golpe. Cuba havia se tornado independente da Espanha e a relação do novo país independente com os Estados Unidos fez com que a relação entre americanos e espanhóis estremecesse. Nesse momento, Matarazzo foi pessoalmente à Argentina tentar trazer farinha de trigo local para o Brasil, na esperança de conseguir um preço melhor para o consumidor final. Nesse meio tempo, um evento ajudou Matarazzo. A guerra entre Estados Unidos e Espanha se concretizou. Desse modo, não havia mais farinha americana para ser importada. Por conta disso, na prática, somente Matarazzo teria farinha importada no Brasil, enquanto outros importadores ficariam a quem recorrer. Nesse momento, o empreendedor vislumbrou um novo cenário e vendeu a farinha argentina por um preço até então imaginável, pois o preço da farinha de trigo em geral havia disparado. Desse modo, a operação teve um pouco de sorte e fez com que o empreendedor tivesse grande lucro na operação. Para completar a virada, somente o italiano detinha parceria com os argentinos, fato que faria o único capaz de intermediar a venda de farinha argentina para distribuidores brasileiros, o tornando um dos maiores empresários do ramo. Matarazzo teve uma ideia que mudaria sua vida para sempre. Ele pegou um empréstimo no banco. Assim, ele construiu um moinho em terras brasileiras. O moinho ficaria próximo às linhas férreas e o produto seria ensacado e vendido direto para o mercado nacional. Assim, ele construiu o moinho em terras brasileiras. O moinho ficaria próximo às linhas férreas e o produto seria ensacado e vendido direto para o mercado nacional, podendo posteriormente também ser exportado pelo Porto de Santos. Para tanto, ele precisava importar máquinas modernas da Inglaterra e a empreitada lhe custaria muito mais do que ele poderia arcar. Por conta disso, o empresário recorreu a investidores ingleses para dar vida ao novo sonho, fazendo empréstimos. Em 1900, o moinho Matarazzo, localizado na rua Monsenhor Andrade, no bairro do Pari, ficou pronto. A obra durou apenas 10 meses e mostrou a grande sacada do empresário: produzir no Brasil tudo aquilo que antes era importado. A produção de farinha de trigo de Matarazzo foi um sucesso e logo o empresário vislumbrou outros mercados que poderiam seguir a mesma fórmula. Matarazzo passou a produzir também tecidos cosméticos, produtos de limpeza e até mesmo criou uma usina metalúrgica. Com o passar dos anos, ele também criou e adquiriu fábricas de sabão, velas, fósforos, pregos e cerâmicas. Além disso, ele também tornou-se dono de um frigorífico, de uma refinaria de açúcar, uma usina de cal, uma destilaria de álcool e uma fábrica de papel, entre outras empresas. Ao todo, foram mais de 300 fábricas sob o controle do magnata, consolidando-se o maior complexo industrial da América Latina. O segredo de sucesso de Matarazzo estava em 2 pilares: a substituição de importações, produzindo no Brasil tudo aquilo que antes era obtido somente por meio de importação, e também a verticalização integral da produção, em que o empreendedor era responsável por toda a cadeia produtiva daquilo que fabricava, desde a matéria-prima, insumos, até o produto final. Todo o processo era controlado por ele. Reunidas, as atividades faziam parte de um império que ficou conhecido a partir de 1911 como Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, um complexo que chegou a empregar mais de 30 mil pessoas, com fábricas em São Paulo, Santos e até na Argentina.
O empresário produziu tudo aquilo que a nascente classe brasileira precisava e suas atividades eram geridas em um prédio em São Paulo. O empresário então passou a produzir tudo aquilo que a nascente classe média brasileira precisava. Apesar de suas centenas de instalações, Matarazzo visitava pelo menos uma de suas instalações diariamente, o hábito que ele manteve mesmo após celebrar 80 anos de vida. Existem relatos que ele tinha 360 fábricas, visitando uma por dia. O empreendedor acordava diariamente por volta das 4 da manhã e trabalhava até a noite. Com apenas alguns luxos, como sua casa e um carro importado, Matarazzo costumava investir todos os seus lucros e seus próprios negócios. Assim, ele criava novas fábricas e também comprava fábricas que já existiam, entre concorrentes e novos mercados que ele gostaria de integrar ao seu império. Ele revelou que o segredo de sua riqueza era alguma inteligência, certa capacidade gerencial, muito trabalho e sorte. Reunidas, as empresas de Matarazzo totalizavam na época uma fortuna de 20 bilhões de dólares em valores da ocasião. Em determinado momento, Francisco Matarazzo chegou a ser o sexto homem mais rico do mundo. Apesar da crescente admiração pela figura do conde e sua sorte e sucesso nos negócios, Matarazzo sofreu aquele que foi talvez o golpe mais duro de sua vida no começo da década de 20. Hermelino Matarazzo, seu filho preferido, segundo mais velho e provável sucessor, faleceu em um acidente de carro enquanto passava férias na cidade de Turim, na Itália, com apenas 36 anos de idade. A morte de Hermelino abalou profundamente o pai. Existem relatos que ele chorou durante horas no momento do velório. Hermelino não teve filho. Pai de 13 filhos, Francisco tinha adoração por Hermelino e jamais superou a perda do herdeiro. Há relatos de que ele até incentivou financeiramente seus filhos a colocarem o nome de Hermelino em seus netos. Porém, ainda que sofresse em sua vida pessoal, nos negócios, Matarazzo continuava firme. No mesmo ano da tragédia, ele adquiriu um terreno de 100 mil metros quadrados no bairro Águia Branca, em São Paulo, para concentrar várias de suas fábricas em um só lugar, um de seus grandes sonhos até então. Na mesma década, seu império ainda adquiriu uma indústria química, frigoríficos, uma destilaria e até mesmo uma distribuidora cinematográfica, um mercado extremamente novo no país. Aos poucos, com o passar dos anos, Matarazzo foi se retirando pouco a pouco dos negócios e teve uma velhice com vários problemas de saúde. Após a morte de seu filho mais velho, Hermelino, o patriarca escolheu seu filho mais novo, Chiquinho, para tomar conta de seus negócios. A decisão, no entanto, foi contestada pelos demais herdeiros, até mesmo depois da morte do empresário. Até o final de sua vida, Matarazzo treinou então seu filho para assumir seus negócios e tentou convencer seus filhos a aceitarem sua decisão. Apesar das críticas, o magnata confirmou seu desejo em seu testamento e assim Chiquinho assumiu os negócios. Aos 82 anos, Francisco Matarazzo faleceu por insuficiência renal em 10 de fevereiro de 1937. O funeral do empresário levou cerca de 100 mil pessoas às ruas da cidade de São Paulo. No momento de sua morte, Matarazzo era o italiano mais rico do mundo e o homem mais rico do Brasil e o sexto mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 20 bilhões de dólares. Após seu falecimento, Chiquinho Matarazzo manteve-se à frente dos negócios por 4 décadas, sendo por muitos anos o maior empresário da América Latina. Porém, a partir de 69, as empresas tiveram o primeiro balanço negativo da história. Em 77, o comando foi passado para Maria Pia, a neta mais jovem do patriarca. Após diversos esforços, em 83, várias empresas da família entraram em concordata. Para completar, o império sofreu com processos trabalhistas, disputas familiares e sucessivos prejuízos e foi pouco a pouco se dissolvendo.
Enquanto Francisco Matarazzo vendeu apenas uma de suas fábricas, a de produção de fósforos, pois não conseguiu integrá-la a seus negócios, mesmo sendo lucrativa, os herdeiros tiveram que vender quase todas as fábricas do magnata. Nem mesmo a mansão da família resistiu ao fim do império quando foi destruída por uma tempestade em 1996. Apesar do fim do império empresarial, os herdeiros de Matarazzo continuam a ocupar posições de influência na sociedade brasileira. Entre eles está o ex-senador e vereador por São Paulo, Eduardo Matarazzo Suplicy, que é bisneto de Francisco. Matarazzo chegou a possuir mais de 300 fábricas, entre elas o Moinho Matarazzo, fábrica de tecidos, Banca Italiana, Banco de Nápoles, fábricas de tecidos Belenzinho, Sociedade Paulista de Navegação Matarazzo, Fábrica Royal Matarazzo, Núcleo Industrial da Água Branca, dentre tantas outras empresas que fizeram parte de um brilhante negócio. Ao morrer, o empresário deixou a viúva Filomena, 11 filhos e mais de 30 netos e 10 bisnetos. A grande família do patriarca é parte da explicação de como um complexo industrial dos maiores já visto do mundo pode desaparecer caso não tenha uma boa administração. Ele sozinho conseguiu administrar mais de 300 empresas. No entanto, seus filhos e netos não conseguiram ter o mesmo êxito. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou da brilhante história de Francisco Matarazzo. Que este vídeo possa inspirar você a tornar-se um dos maiores empresários do Brasil, um dos maiores empresários do mundo. Obrigado por se inscrever no canal e muito sucesso na sua empresa. Até o próximo vídeo, nós nos encontraremos. Eu voltarei.